Bem, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais de tontura. Eu sei que eu tenho alguns vídeos sobre tontura, mas muitas vezes nos comentários vocês perguntam sobre coisas específicas que com esse modelo anatômico eu consigo explicar melhor para vocês entenderem. Então aqui a gente tem aqui o nosso ouvido e eu vou explicar para vocês melhor com tontura, né? No caso, a pergunta que eu recebi, que eu vou responder agora, Júlio, porque eu fico tonto às vezes quando eu ando ou quando eu mexo a cabeça, né? O que que acontece? A gente tem orelha, aqui dentro a gente tem o osso, e aqui a gente tem essa partezinha que a gente chama cóclea, que é muito essencial quando a gente vai falar de qualquer coisa de tontura, né? E além disso, a gente tem essa parte aqui do tímpano, né? Que ele fica aqui. Então, o som que chega aqui, ele vai sacudir o tímpano e tal. Tem um vídeo falando um pouquinho melhor sobre o funcionamento do ouvido, procura aí na playlist. Mas só para vocês entenderem por que quando você mexe a cabeça. A cóclea, essa estrutura aqui muito complexa. Eu vou mostrar para vocês como ela é estranha de ser vista. E mesmo assim, se você entende como ela funciona, você entende por quê. Então ela estava bem presa aqui, ela fica nessa região. E ela tem, tá vendo? Olha que estrutura complexa. Essa estrutura complexa, ela é cheia de líquido. Então toda vez que a gente movimenta nossa cabeça, ela movimenta aqui e passa a informação do cérebro o que está acontecendo com a nossa cabeça, tudo isso, né? Então, por isso que, por exemplo, se a gente ficar rodando muito, a gente fica tonto, né? Porque esse líquido aqui fica rodando também, então, às vezes, por inércia, por tudo isso, ele ainda tem um certo movimento e acaba que seu cérebro também é meio confundido por essas rotações que não fazem tanto sentido, né? No caso, quando você movimenta a cabeça, quando você levanta, quando você está caminhando, por uma certa sensibilidade, aí tem muitas causas de tontura, tem um vídeo só explicando as principais causas de tontura, né? Pode ser um tumor, pode ser uma alteração vestibular, pode estar relacionado até à ansiedade, a tontura modifica como seu cérebro compreende essas movimentações. Então, o fato de você estar mexendo a cabeça para um lado, para o outro, levantando e andando, esse líquido aqui está se movendo. Então, por isso que a relação com o movimento é muito forte na tontura. Aí, Júlia, é quando eu levanto, é quando eu movimento minha cabeça. Às vezes eu estou parado e faço assim, movimento por um lado. Além disso, tem pessoas que têm problema, né? As famosas labirintites, o problema nesses labirintos, que justamente eles têm uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade maior. Então, movimentações mínimas podem dar grandes impactos. Por isso que até o médico, quando vai te examinar, e tem alguns tipos, né? De vertigem, né, de labirintite, né, de uma série de alterações que ele faz até movimentação na cabeça no exame neurológico dele para identificar ou até para melhorar o sintoma. Então a lógica basicamente é isso. Tá tudo aqui nessa estruturinha complexa que olhe como ela tem esses canaizinhos, tá vendo? E aí, essa estrutura movimentando para cima, para baixo, pela movimentação desse líquido, seu cérebro reconhece o que é que está acontecendo com você. Mas imagine se você tem um problema daqui, muito líquido, pouco líquido, tem alguma certa inflamação, seu cérebro vai estar entendendo informações equivocadas. E aí dá a sensação de mal-estar, dá a sensação... Por isso que tem gente que é tão sensível a carro. Tem pessoas que têm essa parte mais sensível, que quando ela está andando de carro, o cérebro recebe a informação, o labirinto outro, ela acaba ficando tonta, tendo mal-estar, tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado para vocês. Entenda que a gente é um ser assim tão complexo, uma maquinaria tão complexa que evoluiu por muito tempo até chegar a essa estrutura e tudo tem uma função. Só que várias das nossas habilidades em tecnologia fez com que o nosso corpo envelhecesse, fez com que o nosso corpo tivesse submetido a situações que ele nunca estava antes, como andar de carro, avião, sobe e desce e tal. E às vezes seu ouvido não está preparado para isso e acaba você sentindo um monte de coisa. E além disso, a gente tem também a ansiedade, que muda o cérebro como um todo. Isso é um vídeo só sobre esse tipo de tontura, que também você pode ter essa sensação de mal-estar. E tem toda uma explicação. Qualquer coisa, bota aqui, tem uma playlist só de tontura que eu explico melhor isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.